Perfeito. Então, vou falar rapidamente sobre as questões relacionadas a transtornos relacionados a traumas e estressores, tá? É, e grande parte do que eu vou falar tem a ver com projetos de pesquisa desenvolvido aí ao longo dos anos e mais notavelmente nos últimos 13 anos, eu acho, aqui na PUC, no Núcleo de Estudos de Pesquisa e Trauma e Estresse, né? Alguns de vocês já participaram bastante disso, a Carla, que está aqui nessa disciplina também, muitos anos foi supervisora clínica ali no ambulatório do NEPT, né? E é uma estrutura grande de pesquisa, envolve vários grupos de pesquisa, e aqui nós atendemos, e uma parte mais visível disso é o ambulatório, onde nós atendemos vítimas de trauma e estressores, tá? E aí nós temos uma parte de avaliação, de intervenção e também extensão, né? E isso tudo tem a ver com projetos de pesquisa, né? Isso não tem um custo para o indivíduo, mas tem a ver com esses projetos de pesquisa que nós aqui desenvolvemos e que são financiados aí pelas agências de fomento, né? Eu vou o seminário de hoje, os próximos dois vão cobrir os seguintes pontos: conceitos centrais, critérios diagnósticos e modelos teóricos. Então, para dar tempo também da gente fazer a discussão do artigo, é um artigo longo, hoje eu vou falar sobre conceitos centrais, na próxima semana critérios diagnósticos e na próxima semana modelos teóricos. Isso vai nos dar uma base comum para compreendermos a questão do transtorno de estresse pós-traumático. Porque grande parte das questões que nós vamos discutir nessa disciplina, né, de psicopatologia cognitiva experimental, nós vamos usar o TEPT como um caso, né, um caso de estudo aqui para nós avançarmos, né, com os modelos em termos de psicopatologia e também com intervenções experimentais, né? Então é importante que a gente tenha uma base comum, né? Nem todo mundo tem um background em psicologia clínica e psicopatologia, então eu vou tentar dar essa base comum para nós aqui, tá? Então, eu acho que eu comentei isso rapidamente num dos vídeos anteriores, né? O estresse tem a ver com esse balanço aqui, né? Essa resposta, né? Que tem a ver com essa mediação que o organismo faz entre os recursos internos e as demandas, por exemplo, do ambiente. Mas é importante aqui a gente diferenciar o que é estresse, o que são estressores, né? E isso tem muitas décadas de estudo, né? Desde a década de 30 existem um acúmulo de evidências sobre isso, né? E talvez uma distinção importante tenha a ver com isso, né? Estresse tem a ver com essas respostas aí inespecíficas do corpo a qualquer demanda. Já estressores tem a ver com aquilo que produz estresse, né? Então nós falamos assim de estressores psicossociais, né? Estressores potencialmente traumáticos, e estresse tem a ver com a resposta a isso, tá? Então essa é uma distinção importante. Quando a gente vai falar aqui do estresse, o estresse crônico, o estresse do dia a dia, né? Ainda não estamos falando de estressores potencialmente traumáticos, mas esses estresse crônico, né? Por exemplo, trânsito pesado, preocupações com segurança, violência, preocupações financeiras, poluição sonora, né? Isso tudo, né, causa um desgaste, né, no organismo e produz né, adoecimento, né? Aqui em humanos, né, existem vários quadros claramente associados, né, quadros de adoecimento em vários sistemas, claramente associados à exposição a estressores crônicos. De fato, né, a exposição a estressores menores crônicos, ela parece ser tão prejudicial para a saúde quanto a exposição a estressores agudos muito intensos, né? Um pesquisador que descreveu isso de uma forma muito clara, e eu acho que é um livro fantástico, tem em português,
chama Por que as Zebras Não Têm Úlceras. É o Robert Sapolsky, que é um dos grandes nomes na área do estresse, né? E acho que vale a pena vocês lerem o livro, né? Ele também tem toda uma disciplina disponível no YouTube, bem bacana, acho que é um cara muito interessante assim nessa área de estresse, né? Uma outra questão importante é de que parece que algum grau de exposição a estresse e a adversidade é bom para você, né? Aqui é um ditado clássico, né? Mas aqui mares tranquilos nunca, né, fizeram marinheiros habilidosos, né? Existem variações aí desse ditado, mas a ideia básica é o seguinte: algum grau de adversidade, né, prepara o organismo, né, para o ambiente, faz com que o organismo, né, e aqui em humanos, né, faz com que a gente desenvolva habilidades e recursos para enfrentar e lidar melhor com adversidades futuras, né? E uma outra maneira da gente ver isso é que as pessoas, em geral, crescem e aprendem muito mais no sofrimento do que nos momentos de alegria, né? Mas qual é o problema aqui, né? Tem um balanço em relação a isso, né? Então a gente sabe que um certo grau de estresse, e aí a gente pode falar no aspecto mais positivo do estresse, né? E esse aspecto mais positivo tem a ver com a percepção daquela situação ambiental, daquele estímulo como um desafio, né? Enquanto que no estresse, no aspecto mais negativo da resposta de estresse, né? Aquele estímulo, aquela situação, ela é vista como uma ameaça. Nós sabemos que esse balanço, né, que eu coloquei essas gangorras aqui para ilustrar isso, essa ideia, sabemos que esse balanço tem a ver com equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico tem a ver com a mediação que o organismo faz entre a percepção sobre esse estímulo, sobre essa situação ambiental ou interna, e a percepção que o organismo tem sobre os recursos internos e externos para enfrentar essa demanda, né? E grande parte do interjogo entre doença e saúde tem a ver com isso, tá? Então, cada vez mais se tenta estudar esses mecanismos que operam aí nesse equilíbrio dinâmico, né? Alguns autores usaram o termo homeostase para inicialmente designar isso, outros autores, Bruce McEwen, entre outros, mais recentemente, não tanto assim, já faz algum tempo, tem usado o termo, né, de alostase, carga alostática, para talvez demonstrar algum outro aspecto aí mais importante, tá? Mas são sutilezas em relação à terminologia aqui. Nós sabemos, por outro lado, que a exposição a eventos estressores potencialmente traumáticos, né, impacta aí a saúde e pode produzir quadros de psicopatologia, entre eles o transtorno de estresse pós-traumático. Os eventos são muito diferentes entre si, obviamente, como eu já falei, desse aspecto da mediação, e as pessoas, os indivíduos são muito diferentes entre si, né? E aí existem vários fatores que nós não vamos detalhar agora, que impactam nessa resposta, mas olhando para o tipo de estressor, nós podemos ver coisas bem interessantes aqui nessa figura. Por exemplo, você ser exposto a um acidente de trânsito, né? Ainda que seja algo bastante prevalente aqui nessa barrinha vermelha, né? Ele produz relativamente pouco, né, transtorno de estresse pós-traumático nessa barrinha verde. Muito mais indivíduos não desenvolvem TEPT nessa barrinha amarela. Comparem, por exemplo, com estupro. É um evento bem menos prevalente, né, em termos da população percentual de pessoas afetadas, mas, né, tem um risco condicional para TEPT muito maior que essa barrinha verde do que você está envolvido num acidente de trânsito, tá?
Então, há muita diferença em relação a isso. Sabemos também que o número de eventos traumáticos, né, ao longo da vida, esse número está relacionado à maior prevalência de TEPT. Quanto mais eventos, maior prevalência. Quanto mais eventos também tem um início do TEPT numa idade mais jovem, também está associado ao prejuízo aí, funcional, né? Existem diferentes maneiras da gente pensar o impacto da exposição a estressores ao longo do desenvolvimento, e isso afeta diferentes sistemas. Eu já detalhei um pouco mais essa figura no vídeo que eu gravei para essa aula, né? E também já comentei, acho que já comentei isso, né? Que a exposição a estressores e estressores potencialmente traumáticos essa exposição afeta diferentes sistemas no nosso corpo, né? Nós vamos nos deter aqui um pouco mais, né, no sistema nervoso, mas diferentes outros sistemas reprodutivo, cardiovascular, imune, entre outros, são afetados por essa exposição. Uma questão chave aqui é o tipo de estressor, quando ele começa e quanto tempo ele dura. Essas são 3 informações extremamente importantes para compreendermos aí os impactos no organismo, e aqui os impactos com maior detalhamento no sistema nervoso, né? Eu não vou repetir essas informações, eu já apresentei isso no vídeo anteriormente, né? Nós temos tentado compreender um pouco melhor o impacto da exposição a estressores traumáticos ao longo do desenvolvimento, especialmente na infância, e como isso impacta o desenvolvimento na infância, na adolescência e na vida adulta, especialmente, né, nos diferentes processos cognitivos, tá? E aí tem um conjunto de trabalhos aí que fizemos um pouco, tentando explorar um pouco mais essas hipóteses. Por outro lado, é importante termos em mente que a maior parte das pessoas exposta a eventos estressores traumáticos não desenvolve qualquer transtorno mental, tá? Isso é muito importante para não entrarmos, né, num contexto de patologização, tá, do que são eventualmente respostas normais, respostas agudas em relação à exposição a estressores, né? Isso é importante diferenciar daquelas respostas que vão se cronificando com o passar do tempo, tá? É, Dito isso, uma maneira de nós compreendermos o TEPT é pensarmos como uma resposta, né, um fenótipo, né? Então, uma resposta aí que tem a ver com a falha na recuperação, né, num processo normal, uma falha nos mecanismos e processos, né, nesse curso de recuperação após a exposição a um evento estressor potencialmente traumático. Tá? Então, é importante termos isso em vista. Tá? Quando os estudos são revisados, aí, a maior parte das pessoas desenvolve reações que são, quando exposta a estressores potencialmente traumáticos, desenvolve reações que são reações transitórias, que vão diminuindo com o passar do tempo, né? De uma forma didática, nós podemos agrupar essas reações em 4 grandes dimensões, né? Reações emocionais, como choque, raiva, culpa, vergonha. Reações cognitivas, como desorientação, dificuldades de concentração, dificuldades de memória. E aí nós vamos, nas próximas 3 aulas, hoje mais 2 aulas, entrarmos mais a fundo para compreender essa associação entre TEPT e diferentes sistemas de memória, né? Reações físicas, como tensão, fadiga, é, é, taquicardia e reações aí, prejuízos interpessoais ou relacionais, né? Então, as pessoas ficam mais isoladas, podem ter uma necessidade exagerada em relação ao senso de controle e segurança, podem estar mais irritáveis, né? E aqui tem, acho que é uma figura
central para entendermos aqui o que é, como é que se dá a resposta ao estresse. Aqui nós temos a passagem do tempo, primeiros 3 dias, primeiro mês e a partir do primeiro mês. E aqui nós temos prejuízo no funcionamento, né? Baixo prejuízo, alto prejuízo. O que acontece quando ocorre uma exposição a um estressor potencialmente traumático? Tá? Inicialmente, né, uma grande quantidade de pessoas vai ter muitas reações. Né? Não vamos falar ainda de sintomas, né? Vamos falar aqui de sinais. Tem muitas reações, né? Principalmente muitas daquelas que eu agrupei em 4 grandes dimensões vão se manifestar. Com a passagem do tempo, isso vai diminuindo. O número de pessoas que mantêm essas reações diminui sensivelmente. Né? E aqui eu coloquei os primeiros 3 dias, porque este é hoje o critério, né, a partir do qual, após o 3º dia, nós podemos começar a chamar algumas dessas reações de sintomas, que podem aí eventualmente se expressar como sintomas, né, do transtorno de estresse agudo. Na próxima semana, nós vamos descrever um pouquinho mais os critérios diagnósticos desse transtorno. Tá? Entre outras manifestações possíveis, aqui eu estou só querendo pegar o curso de estresse agudo e estresse pós-traumático, ok? O próximo, né, se isso se manter de uma forma crônica, nós podemos, ao final do primeiro mês, né, estabelecer um diagnóstico de estresse pós-traumático. Mas observem que a maior parte das pessoas vai se recuperar. Né? Esse é o curso normal, é o curso de recuperação. Tá? Que é isso que eu tentei mostrar aqui nessa figura. Né? Esse curso é o curso mais comum, a maior parte das pessoas se recupera. Nós vamos ter aquelas pessoas que não se recuperam e que ao final, né, dos primeiros 3 dias ainda tem bastante reações, ao final do primeiro mês muitos sintomas, né, após o primeiro mês e daí por diante pode se apresentar como uma forma crônica, um transtorno mental crônico, como o estresse pós-traumático. Nós temos aqueles indivíduos também, né, que podem não apresentar no início muitas reações, mas desenvolver, né, de forma tardia, né, um transtorno mental, mesmo TEPT. E nós temos aqueles indivíduos que têm um curso maior de resiliência, desde o início apresentam poucos sintomas. Né? Então, entendermos quais são os processos, os mecanismos que levam à recuperação ou promovem a resiliência é algo muito importante. Tá? Então, isso é um modelo, aqui é um quadro heurístico proposto ainda em 2004, mas depois artigos mais atuais revisando esse modelo avançaram do ponto de vista, né, da confirmação empírica aí desses modelos. Né? É bem interessante isso. E aqui, então, são alguns dos correlatos psicossociais de resiliência na infância e na vida adulta. Então, eu falei um pouquinho sobre a infância no vídeo, né? Mas aqui falar um pouquinho sobre alguns desses correlatos. Então, estratégias de coping mais ativas e adaptativas, né? A pessoa exibir emoções mais positivas, né? Uma outra estratégia cognitiva de regulação emocional que a gente chama reavaliação cognitiva, depois nós vamos falar mais adiante sobre regulação emocional, altruísmo, domínio, né, apoio social, e aí pessoas que conseguem tirar eventualmente dessa experiência um significado, um sentido, né, e até mesmo um senso de propósito para a sua vida. Né? E aqui eu não coloquei, mas é algo interessante de pensar em toda uma dimensão que não é só essa dimensão mais de resiliência, é até mesmo algo um pouquinho diferente, que são aquelas pessoas que conseguem ter uma resposta, né, muito positiva, e aí é toda uma outra classe de respostas que hoje a gente chama de crescimento pós-traumático. Tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, aqui tem uma questão
Sim, Posso fazer uma pergunta? sim. Eu não sei se tem alguma pesquisa ou se tu sabe de algum dado dessa diferença, dessa resiliência assim, cultural, da influência que as culturas podem ter nisso. Eu acho que foi a Haná, né, que perguntou pelo que apareceu aqui. Eu não estou vendo Sim. vocês, tá? Uhum. Tem alguns estudos mostrando isso, diferenças culturais em termos de resiliência. Eu, de cabeça, eu não me lembro dos dados, mas eu já vi isso. A gente eu posso achar e disponibilizar, que eu acho que é um aspecto bem interessante, né? Porque que a gente tem, tanto que a gente tem dados de prevalência de TEPs muito diferentes, não só pela exposição em diferentes populações, não só pela exposição ao estressor, mas uma série de outros fatores, né? Que promovem resiliência. Por exemplo, tem um fator central aqui, do ponto de vista de resiliência e recuperação, que é apoio social, a percepção de apoio social, né? Presença e percepção, as duas coisas. E aqui existem diferenças importantes também, tá? Mas eu posso tentar ir atrás disso. Só para concluir essa parte, para nós passarmos para o nosso seminário, então tem uma questão muito central aqui que é, né, no início é muito difícil você diferenciar quem está tendo uma resposta que tende a um curso de psicopatologia versus uma resposta que tende a um curso de recuperação. Tá? Mas existem, obviamente, alguns sinais, mesmo, né, imediatos, que são mais importantes, né? De uma forma muito breve, né? Respostas dissociativas, que a gente chama de dissociação peritraumática, é um sinal, né, indicativo de um curso de desadaptação. Respostas psicóticas, né? A presença, uma história anterior de exposição a trauma, história de doença mental prévia em você ou nos seus familiares, ideação suicida, utilização de substância, comportamentos agressivos, tudo isso são indicativos, né, de um curso mais desfavorável, né? Então, aqui, de uma forma muito breve, para a gente sintetizar o que eu falei até agora, existem elementos que são importantes aqui, como questões muito centrais da exposição a trauma e estressores. Tentei fazer uma breve diferenciação de estressores menores, estressores, né? Estressores menores, estressores potencialmente traumáticos, e entramos um pouquinho nesse curso aí de exposição a estressores potencialmente traumáticos, os efeitos disso no organismo, né? O que nós e aqui eu acho que é o último slide, e aqui eu vou depois também deixar isso para vocês ali no Moodle, né? Porque eu acho que é uma questão importante para a gente já ir pensando no nosso ensaio, né? Aquele do fim da disciplina, né? E aqui tem toda uma ideia sobre uma intervenção sequencial, né? Como é que a gente pode pensar nisso do ponto de vista de uma intervenção baseada em fases, né? Isso tem enormemente a ver com a compreensão que nós temos sobre o curso da resposta a trauma e estressores. Então, por exemplo, nós podemos ter estratégias de prevenção primária, e aí tem a ver com você construir resiliência, né? E a literatura não é grande coisa nessa área, então isso é uma área de enorme exploração, né? Então, se você sabe, por exemplo, que no curso da sua vida você vai ser exposto por conta, vamos dizer, da sua atividade profissional, se você vai ser exposto a traumas, estressores, vamos pegar aqui bombeiros, pessoal que trabalha na SAMU, entre outros, né? Se você sabe que isso vai acontecer com essas pessoas, será que você não poderia ter aí intervenções que favorecessem uma maior resiliência? Pensem nisso, tá? Um outro contexto é naquela intervenção imediatamente após a exposição a trauma e estressores. É aquela intervenção em crise imediata, do tipo primeiros socorros psicológicos, entre outras coisas. É claro, não quero que vocês pensem, né, primeiros socorros psicológicos é uma intervenção bem desenhada, né, com bastante evidência.
o que eu quero que vocês me proponham do ponto de vista do ensaio é algo inovador, né? Baseado no que a gente vai discutir o semestre inteiro, tá? Então, aqui, a gente tem uma janela de intervenção, são as primeiras horas, os primeiros dias. Depois, a partir daí, né, ao longo do primeiro mês, para aqueles que estão adoecendo, você tem estratégias do ponto de vista de psicoterapia, né? E aí tem TCC focado no trauma para estresse agudo e depois para estresse pós-traumático. Tudo isso tem a ver também com como eu compreendo que ocorre o processo de consolidação e recuperação e depois, né, modificação da memória, que tem a ver então depois com extinção de memória. Então eu posso pensar essas abordagens em função não apenas de como eu compreendo do ponto de vista de sintomas, a exposição, a resposta, ou o curso da resposta da exposição a estressores, mas também de como eu compreendo sobre como é que eu armazeno, né, esta memória sobre o trauma, né? E aqui eu vou interromper aqui o meu compartilhamento de tela para eu já fazer o gancho com o nosso seminário, né? Então tem uma questão muito central aqui que é a memória, né? Durante muitos anos, né, do ponto de vista dos processos cognitivos, memória foi o processo mais estudado associado à exposição a trauma e em TEPT, né? Muitos autores, inclusive, tratam o TEPT como uma desordem da memória, tá? Então, nós vamos usar aqui 3 das nossas aulas para tentarmos nos aproximar dessa discussão, né? A memória é uma coisa, né? O estudo da memória é uma coisa vastíssima, né? Mas nós vamos tentar usar alguns artigos selecionados, né, para nos aproximarmos um pouquinho dessa discussão. Quando eu falar na semana que vem sobre os critérios diagnósticos, isso vai ficar mais evidente, e depois os modelos teóricos também. Então, eu vou passar aqui aqui para a Fabiana. Eu vou tornar a Fabiana aqui minha co-anfitriã, tá? E eu vou ajudar a Fabiana aqui a compartilhar a tela. Obviamente que tudo que eu falei agora nós poderíamos ficar discutindo o resto da tarde, mas nós temos, isso aqui é sempre uma introdução para o tema, é um aquecimento, tá? Então agora nós vamos passar para a Fabiana. Fabiana, tu deve ser capaz de ver um linkzinho, um íconezinho verde na parte de Sim, baixo, que é compartilhar tela. Tu vai clicar ali, tu vai escolher o que tu quer perfeito. compartilhar. Ok, vamos ver. Conseguiram enxergar? Eu estou enxergando bem. Se tu Sim? quiser botar em modo apresentação. Sim, colocarei. Vamos ver. Perfeito. Todo mundo enxergando? Tá. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a natureza e a significância do distúrbio de memória no transtorno de estresse pós-traumático. Eu sou aluna de pós-graduação da gerontologia do doutorado, tá? Sou Fabiana Guariente. Minha orientadora é a Denise Cantarelli Machado. E para mim é um grande prazer estar aqui junto com vocês. Na realidade, o meu doutorado é sobre Covid, né? Mas eu sempre gostei de psiquiatria, sou médica, clínica geral, sempre atendi em emergência. Então, essa parte de emergência, de trauma, essas coisas eu já vi muito. E o que eu mais gosto, o que mais me dá prazer é ajudar as pessoas. Então, eu aprender um pouco mais, assim, para mim é fenomenal, certo? Vocês podem me interromper, qualquer coisa, tá? A gente vai falando, tem algumas coisinhas que eu não sabia exatamente como traduzir, mas a gente vai conversando junto. Bem, o meu trabalho, então, vai ser sobre esse
esse capítulo aí, esse artigo que o professor nos enviou, que é a natureza e a significância da memória, né, do distúrbio da memória, feito por Chris Brewin, acho que é isso. Ele é da Universidade de Londres, né? E é muito interessante porque ele consegue fazer um apanhado aí de muitos artigos, embora, lógico, que a gente gostaria que fosse de 2020, né? Mas os que ele conseguiu são diversos e nos deixam praticamente de cabelo em pé, porque cada um fala uma coisa e surgem mais questionamentos. Então, é o seguinte, esse artigo começa falando sobre esse pesquisador, que é o Van der Volk, que em 2007 começou com estudos observacionais, enxergando o comportamento de crianças com traumas na infância, pessoas que passaram por acidentes com quase morte, pessoas que passaram por assaltos, agressões, pessoas que tiveram doenças degenerativas e pessoas com transtornos psiquiátricos. E o que ele mais questiona nesse capítulo é o que acontece exatamente com a memória no trauma. Por quê? Porque muita gente diz assim, como é que não vai se esquecer de uma coisa tão relevante, uma coisa que é tão marcante, né? E outras pessoas já dizem que não, que por causa do trauma mesmo, elas podem não ter mais um pensamento organizado. Então, tudo isso é questionado. Em relação à exposição a um evento traumático, nós separamos aqui, então, duas doenças que são de ansiedade, que é o transtorno de estresse agudo, que acontece logo após o trauma, e ele pode durar de 3 dias até 1 mês, e o transtorno de estresse pós-traumático, que dura mais de 1 mês. Isso é o que eu sabia até então, né? Mas, após ler, eu vi que ainda existem pessoas que se lembram do trauma 6 meses após o ocorrido, né? Então, a gente sabe que dura mais de 1 mês. Vamos ver, então, como é que isso se relaciona com o início dos sintomas. Em relação à memória, então, os estudos não clarificam exatamente a relação causa-efeito da alteração de memória nos pacientes com TEPT. Então, nós não sabemos se aquele trauma gerou um problema na memória ou se a pessoa já tinha uma predisposição que gerou um esquecimento, né? Então, uma das perguntas que eles fazem é: estariam outros distúrbios psiquiátricos envolvidos nisso? E daí eu gostaria de abrir aqui o microfone por 1 minuto aí para o pessoal a sua experiência. O que vocês acham? Eu fiquei pensando, eles falam que não tem uma relação direta, né, de causa e efeito na alteração de memória, mas seria ligada ao evento ou seriam prejuízos cognitivos, tipo assim, da memória, assim, e eu não consigo identificar se foi antes do evento, né, ou se foi pós, assim, que daí talvez, acho que faz sentido a gente pensar em outros distúrbios que podem estar afetando a memória, né, a pessoa já poderia ter um prejuízo, ou se é só, assim, a memória relacionada ao evento, sabe? Não sei se fica claro. Sim, é uma das dúvidas. Uma das dúvidas. A gente não consegue, né, digamos assim, mensurar exatamente se aquele paciente já tinha um problema cognitivo, porque às vezes a gente diz, não, tem problema cognitivo, não foi até a 5ª série. Aí o outro lá que é psicopata, né, vai até se forma e etc. Então, talvez a inteligência emocional não esteja tão interligada à memória, né?
Não sabemos. Isso foi uma dúvida que eu fiquei também, tá? Bem, vou continuar então. Mais algum questionamento? Ok. As memórias do trauma, então, elas Deixa eu podem só ser fazer um fragmentadas. comentário aqui, Fabiana, porque eu acho uma questão Vai. bem importante, e eu vi ali que a Ana Carolina também fez um comentário bom, mas pessoal, pensem um pouquinho na pergunta que a Fabiana fez ali. Tem alguns, ou que outros distúrbios psiquiátricos envolvem, por exemplo, problemas de memória ou questões de memória, né? Pense um pouquinho na experiência de vocês. Depressão. Eu acho que é muito difícil a gente tentar ver, assim, meio que o que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se o TEPT veio antes e depois alguma questão neurológica, que nem a Fabiana falou, depressão, que pode, sim, também acometer na memória, bipolaridade. Fico pensando alguns outros, talvez, o transtorno de personalidade borderline, fico pensando pelo impulso, que talvez, não sei, né? E todos os, talvez TDAH, não sei, também não tenho muita experiência. Eu fiquei pensando condições que alteram a atenção. Se tu não consegue ter o input da informação, porque tu tá com algum déficit de atenção, não vai conseguir evocar essa informação depois, então vai acarretar na memória, né? Então, ansiedade altera a atenção, vai alterar a memória, TDAH, e até questões demenciais, que daí não é exatamente algo psiquiátrico, né? Mas também é evidente que... Ao mesmo tempo, também eu fiquei pensando que quando a gente trabalha com TEPT, tem a questão dos flashbacks e de pensamentos intrusivos relacionados ao trauma. Então, a complexidade de como está se consolidando a memória ali é algo que, porque parece contraditório, tá? Se não tem uma formalização, uma consolidação de memória, mas ao mesmo tempo a pessoa tem pensamentos intrusivos relacionados ao trauma e flashback, de pensar um pouco talvez nessa complexidade, porque eu fiquei pensando, talvez em viés cognitivo ou alguma coisa, mas quando eu bati nessa dúvida de, não, peraí, como é que fica essa questão de consolidação de memória, mas presença de pensamento intrusivo e flashback? E eu fiquei pensando também, a gente está falando em memória, mas qual tipo de memória? A gente está falando uma memória episódica? E se é para diferenciar se existia esse déficit antes do trauma, então, será que não é na memória de trabalho, que talvez esteja mais relacionada a uma dificuldade de neurodesenvolvimento, da DH, ou enfim, dislexia, sei lá, outras condições que afetam a memória, mas acho que diferenciar qual tipo de memória a gente está falando também é importante. Muito boas as colocações. Obrigada, gente. Vamos continuar assim. Bem, então, assim, o Breuin, que é justamente quem escreveu esse artigo, falou do abuso sexual na infância, que alguns casos são completamente esquecidos e lembrados após meses ou anos. Eu tentei tirar o máximo de texto que eu pude dos slides, mas tem uns que não tem como, então vocês fiquem comigo, tá? Que é muito interessante o tema. Diversos autores questionaram, então, a hipótese da diminuição da memória no trauma e afirmaram que o estresse tende a aumentar a memória evocada. Já esse outro autor ali, Kissinger, demonstrou que as situações que chamam a atenção das pessoas, e olhem que interessante, são geralmente mais fixadas na memória, enquanto que a fixação pela visão periférica é menor, ou seja, as pessoas prestam mais atenção nas situações que chamam mais atenção, né? Então, por exemplo, tá andando na rua, aí tu vê uma senhora caindo no chão, tu vai ficar pensando na senhora caindo no chão, tu não vai ficar olhando a árvore, né? E essas coisas chamam mais a nossa atenção. Esse outro, o terceiro pesquisador,
com o seu grupo, publicou em 2004, que as imagens de estresse aplicada em meio a imagens neutras trazem mais ansiedade. E isso já é uma coisa que a gente sabe, que as pesquisas mostram, né? Vai mostrando as fotografias ali, as fotografias que têm mais violência e etc., elas geram uma ansiedade maior. O último pesquisador ali, que é o Warren, sugere que a ansiedade inibe a formação de representações completas das cenas emocionais complexas. Então, é como se tivesse realmente uma formação de representações fragmentadas, né? O que nos deixa um pouco em dúvida. Eu falo para vocês antes de falar do próximo slide, eu tive uma paciente que ela chegou para mim e disse que ela tinha sido abusada. No primeiro dia ela disse que tinha sido abusada. Depois, no segundo encontro, ela já contou que tinha sido abusada e ameaçada. No terceiro encontro, ela foi abusada, foi ameaçada e ainda quase morreu, né? Então, a gente vê que, às vezes, essas lacunas vão deixando os pacientes até mesmo confusos. Porque aí os familiares começam, por que não avisou antes? Porque a gente poderia ter falado isso para a juíza e etc. E, na realidade, nem eles mesmos conseguem se lembrar, né? Vocês têm alguma coisa a falar a esse respeito? Ok, seguindo então. Os glicocorticoides, né, são substâncias que ficam aumentadas no nosso sangue, no estresse, né? Glicocorticoides, eles podem afetar a memória para fatos e eventos, e é aquele esquema da prova que dá o branco, né? Então, a pessoa estudou, mas está com o glicocorticoide a todo vapor. Outra, eles desencadeiam um efeito prejudicial na memória de trabalho. Não me lembro quem tinha falado do tipo de memória. Então, conclusões diferentes sobre o efeito do estresse na memória são provavelmente o resultado de diferentes métodos. E aí a gente não está se perguntando nesse artigo, mas qual método que o fulano usou, qual método que o ciclano usou, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês ali do lado, no fluxograma, é que esse estímulo estressor, ele gera um estímulo no sistema límbico que passa estresse e nervosismo para dois lados. Um é o sistema nervoso simpático, o outro é o hipotálamo, hipófise suprarrenal. Então, no sistema nervoso simpático, a adrenalina fica todo vapor, né? Só isso já faz a pessoa nem conseguir pensar direito. E mais os glicocorticoides, também eles pioram, né, a cognição em termos de se for muito estresse. Outra coisa que eu já presenciei também são pacientes pós-acidente automobilístico, que chegam e não sabem nada que aconteceu, não sabem o nome, não sabem aonde eles estão, e daí a gente tem que deixar eles lá na maca um tempo, né? Às vezes eles estão sem documentos, sem nada, esperar para eles melhorarem um pouco e baixar um pouco aquela adrenalina para eles poderem conversar. Então, alguns pensamentos dos pesquisadores, tá? Aqueles eventos experimentados como extremamente aterrorizantes, no momento de sua ocorrência, são altamente memoráveis e raramente ou nunca esquecidos. O que vocês acham sobre essa afirmação? Eu acho que entra um pouco daí a questão que a Bruna falou, né? O tipo de memória, que eu acho que pega a memória episódica. Eu acho que pelo foco atencional, assim, se
a gente está passando por algo que chama muito nossa atenção, que é algo que é fora da nossa rotina. A atenção está toda ali, a gente sabe que ela é muito importante para a codificação da memória, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Pois é, ele fala sobre eventos extremamente aterrorizantes, né? Aí a gente pensa em coisas extremamente aterrorizantes. É difícil esquecer, né? Mesmo assim, o estupro, como é que as pessoas esquecem? É algo que nos deixa inquietos, né? Bem, esse grupo aqui, de 1997, afirmou que memórias para traumas são distintas, duradouras e facilmente invocadas. O que vocês acham desse? Eu acho um conceito curioso de fácil, né? O que é fácil? Porque o tanto de sofrimento que vai trazer para a pessoa não me remete nada fácil, assim. Mas, enfim, não. Facilmente invocadas eu não diria não. É muito custo, né? Eu acho que até agora as afirmações estão meio isso, e na psicologia a gente sabe que sempre tem 20, mas depende muito da situação do que a gente entende por algumas das definições. Sim, se tu fores ver, já a gente vai ler um super pesquisador, né? E pensa, nossa, mas ele escreveu isso, não é uma lei, né? Não existem leis dentro da psicologia, ela é ampla, né? Mas ok. Outra, então. Embora traumas às vezes sejam inesquecíveis, a evidência é que uma vez que o período pós-trauma imediato passou, sua vantagem de invocação, da memória de invocação, é modesta, sendo, na melhor das hipóteses, inesquecíveis em populações saudáveis. Aqui, pessoal, tem uma questão bem central, e eu diria que talvez dá mais, sendo a mais controversa em toda essa relação de trauma e memória, né? No critério, né, para TEPT tem um sintoma que depois eu vou escrever todo ele, mas assim, de forma breve a gente chama de amnésia traumática, tá? Que é essa incapacidade para lembrar, né, do evento, ou aspectos do evento, ou ter dificuldade para lembrar na sua totalidade, etc. Né? E aqui é uma questão super importante. Aquele autor que tu colocaste ali um pouquinho antes, o Richard McNally, ele teve um livro super influente nos anos 2000 que chama Remembering Trauma. Além de vários artigos, é um super pesquisador, mas teve um livro super influente, né? E muito advogando nessa ideia, assim, olha, né? Algo tão marcante não é esquecido, né? Na década passada, no meio da década de 80, 90, teve todo um conjunto aí de trabalhos da Elizabeth Loftus sobre falsas memórias, né? Aqui na PUC nós tivemos uma colega pesquisadora, a professora Lilian Stein, ela se desligou agora este ano, no meio do ano, mas ela é a maior pesquisadora, né, no tema de memória e falsa memória no Brasil. Hoje ela trabalha com uma parte muito aplicada de psicologia do testemunho, enfim, em contextos muito aplicados, né, entrevista cognitiva, enfim. Mas isso se tornou na década de 80 e início da década de 90 um tema super quente, porque sobre certos contextos do ponto de vista de psicoterapia, especialmente com o uso de hipnose, as pessoas começaram a descobrir, né, que tinham sido
sexualmente abusadas na infância, né? Então isso ganhou aspectos, e isso foi uma indústria de processos nos Estados Unidos, foi uma coisa gigantesca, né? Então uma questão muito central aqui é o quanto a amnésia traumática, né? E aqui a gente está falando de um processo, né, com uma base neuroquímica, mas é psicológico, não é aquela do traumatismo crânioencefálico, né? Vamos separar as coisas, ok? Então aqui o quanto a amnésia traumática, ela é ou não é um fenômeno, de fato, né? Talvez o outro grande discussão seja a memória do trauma, ela é diferente e ela tem processos e mecanismos diferentes de outros tipos de memória. Ela é uma memória especial que se organiza por regras especiais e funciona de um jeito diferente de outras memórias que nós conhecemos um pouco melhor o funcionamento. Então, talvez sejam aqui as duas grandes questões que a Fabiana está apresentando, é essa polarização, né? Sim? Alguém falou? Mas eu, quando li esse texto aqui que a Fabiana está apresentando, eu fiquei com uma dúvida que, assim, a sensação é que eu estava vendo esses dois polos, ou é a memória assim ou é a memória assado, né? Só que a sensação que eu fiquei, talvez até por experiência, assim, é o quanto, dependendo da experiência vicária, do que tu trazes, da tua vulnerabilidade, que foi o que tu explicou, eu posso ir para a resolução, a resiliência, eu posso ir para a vulnerabilidade. O quanto disso vai influenciar na minha memória do trauma e que talvez eu até lembre sem o sentido traumático, entende? Assim, eu não fiquei traumatizada, então eu lembro. Eu tenho memória daquilo, mas não é uma revivência, não é algo que seja sintomático, simplesmente elaborado. Talvez a resiliência ajude a elaborar, sabe? Isso eu senti falta no texto, que eu fiquei em dúvida. Parece que eu tinha que ser ou é para cá ou é para cá, não tem outra. Perfeito, claro. Carla, deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Então, assim, aqui tem uma questão muito central, né? E essa questão vamos dizer assim, por que eu comentei, olha, parece um transtorno da memória, alguns autores defendem isso, o próprio Richard McNally defende isso. O que afeta os pacientes com TEPT, né? Esse interjogo entre os sintomas de intrusão, reexperiência ou revivência, como queiram, e os sintomas de evitação, né? Então, o paciente ele não é afetado pelo que aconteceu. O que faz ele sofrer, de fato, né, é essa lembrança, essa memória intrusiva do que aconteceu, porque experiências ruins, né, todos nós tivemos ou teremos, ou a maioria de nós vai passar por um evento potencialmente traumático ao longo da vida. Os estudos sugerem entre 75% a 90% das pessoas adultas por um evento potencialmente traumático, daquela figura lá que eu mostrei no início, né? Agora, a maioria de nós não desenvolve TEPT, né? Então, o que faz com que, frente à exposição a um evento potencialmente traumático, alguns desenvolvam e outros não desenvolvam, né? Então, por exemplo, eu posso me lembrar de coisas muito negativas que aconteceram na minha vida. Sei lá, o dia em que eu fui assaltado, isso aconteceu em 2005, antes de eu ir de férias para Capão da Canoa, um pouco depois da minha prima se casar, né? Então, é um evento negativo que está organizado na minha biografia. Aqui, se a Carla fizer um teste para mim, Christian, me conta uma coisa bem ruim que aconteceu na tua vida. Eu vou voluntariamente evocar no meu sistema de memória essa experiência e vou relatar. Mas eu não vou, ao evocar imediatamente uma resposta fisiológica de medo e ansiedade. O problema no TEPT é esse, é quando a pessoa é deparada ou lembra, e isso ocorre de forma intrusiva, involuntária, com aquela memória, ela também experiencia, né, fisiológica, emocionalmente, comportamentalmente, uma série de reações muito adaptativas. Então, Carla, tu está correta, né? Aqui a gente tem que entender um pouquinho isso.
E aqui o que a Fabiana está trazendo para nós é essa discussão. Olha, afinal, né, essas memórias traumáticas, aí vamos pensar nos pacientes que desenvolveram trauma, né? Desculpa, nos pacientes que desenvolveram TEPT, né? Essas memórias traumáticas, né? Elas, como é que elas se comportam, né? Nós podemos, nós nunca vamos esquecê-las, né? No sentido, esquecê-las aqui no sentido de nós vamos ter dificuldade para lembrar delas, ou existem aspectos ou aspectos da memória, talvez detalhes, né? Que eventualmente possam ser esquecidos, não possam ser evocados, né, Fabiana? Aqui a palavra é evocação, tá? Vantagem de evocação. Então, aqui essa tensão. Eu vou só pedir para a Fabiana seguir um pouquinho com o seminário, porque a gente está no início do texto. Eu sei. Eu vou falar, agora eu vou seguindo e no final a gente faz as colocações, senão não dá tempo. Eu adoraria, mas não dá. Bem, então o próximo é a invocação da memória depende do quão importantes são os eventos traumáticos em relação à identidade da pessoa e quão importantes são as consequências para a vítima. Eu achei fantástico esse, porque eu acho sim que, como teve alguém ali que comentou, é muito importante a gente analisar a cultura, o que aquela pessoa pensa sobre aquele acontecimento, quais são as consequências para ela daquele acontecimento, certo? E aqui, a última intervenção tem um termo técnico que depois vamos discutir que se chama centralidade de memória, tá? Aqui o Conway, ele trabalha com essa perspectiva aqui de memória autobiográfica, mas tem uma questão que é a centralidade da memória, tá? Desculpa, centralidade do evento, falei da memória, desculpa. Centralidade do evento, tá? Então, é o quanto aquilo é central, definidor da sua identidade, o quanto a minha vida se divide antes e depois daquele evento traumático, tá? Ok. Bem, então a memória se divide basicamente, tá, em capacidade, processo e conteúdo. Sendo a capacidade a variação na quantidade de informação e suas interrelações. No processo é cognitivo, neurofisiológico e social. E o conteúdo que pode ser lembrado do passado. Fatos, eventos e relações desses fatos e eventos com o self. Bem, nessa figura, são duas figuras que tem no artigo. Uma delas é essa, que fala sobre o conteúdo de memória em relação aos efeitos do trauma e efeitos do trauma e TEPT. Deixa eu ver aqui, teve uma pessoa que está querendo entrar, professor. Entrei, já botei a Karine, ela acho que deve ter caído e voltou. Ah, tá. Tá ótimo. Então, assim, o que eu deixei em vermelho aqui foi o que mais me chamou a atenção, tá? O conhecimento conceitual sobre a própria identidade. Vejam o quanto isso é importante, né? E de si mesmo em relação aos outros. Que pode, se tem um conhecimento conceitual, vai ter um impacto limitado, né? Agora, se tiver uma memória episódica, ainda com reconstrução dos detalhes que o professor estava comentando sobre a reconstrução, ela vai ter memórias não traumáticas ou similares a não traumáticas, né? Mas dependendo, ela pode ter memórias desorganizadas, fragmentadas, né? A reexperiência, que diz ali embaixo, pode formar imagens intrusivas, ocasionais apenas, desencadeadas por gatilhos muito específicos. Então, na realidade, o que a gente espera do paciente? Que ele faça essa reexperiência, que ele consiga ter uma outra visão sobre o acontecimento e uma ou outra vez ele pode ter uma imagem intrusiva, né? Mas que isso não atrapalhe a rotina dele. Então, eu falo aqui um pouquinho de self, que Conway, em 2005,
propôs um modelo hierárquico de memória autobiográfica. Como eu tinha dito para vocês no outro slide, que o self era muito importante para decidir se era ou não era significativa aquele trauma. Nesse caso aqui, a gente consegue ver o self com uma base autobiográfica, né, que vai levar a memória episódica, que está ligada a experiências específicas. E aí essas experiências que podem gerar uma codificação, uma consolidação, né? Agora, ali na consolidação, tem que ver se não volta ali para as específicas experiências. Por exemplo, né? Uma pessoa que já sofreu, está no terceiro marido, aí casou de novo, bem, ela já teve as experiências dela, né? E aí já começa a fazer um drama ali, que nunca dá certo. Então, são diversas situações. Esse conceito sobre si mesmo está fortemente associado ao senso da pessoa sobre sua própria identidade. E aí eu vejo o quanto é importante, né, essa própria identidade que o paciente tem que ter. E o conhecimento conceitual precisa ser distinguido de uma memória voluntária para períodos e episódios autobiográficos específicos. Então, Herman, em 1992, referiu que o conteúdo da memória pode ser influenciado pelo humor, né? E daí é que nem aquela paciente que eu comentei. E hoje aconteceu desse jeito, amanhã ela volta e diz que aconteceu de outro jeito. Se ela está mais triste, então, meu Deus do céu, né? Uma ilustração poderosa do fato de que memórias podem, às vezes, mudar é fornecido por TEPT de início tardio, em que os sintomas como memórias intrusivas podem não começar no início. E daí até, né, ela desencadeia em um quadro depressivo e começa com as memórias. Andrews, em 2007, reportou atraso dos sintomas do TEPT de 15% dos civis e 38% dos casos militares. Penso eu que é nos Estados Unidos. Aqui, eu queria colocar para vocês isso aqui é uma reportagem que tem na internet, é só vocês colocarem, esqueci que foi estuprada, que já aparece do UOL, porque eu nunca tinha visto um caso assim, então eu fui atrás para realmente ter uma ideia. E tem todo o relato dessa paciente, que essa paciente simplesmente terminou lá com o namorado e cada vez, ela era enfermeira, aí cada vez que ela atendia uma paciente abusada, ela sentia uma repugnância enorme, até que ela descobriu que ela tinha sido estuprada, mas que aquilo ela tinha bloqueado, né, na cabeça dela. Então, os processos de memória podem ser descritos em níveis. Nível molecular, neurociências, que utilizam conceitos moleculares. E aí eu diria para vocês que é uma coisa que me deixa também intrigada em relação à genética dessas pessoas que têm TEPT, né? Porque a grande maioria delas, não sei se não teve uma infância aí terrível, se não vem de gerações, essa mutação genética, essa epigenética, né? O neuropsicológico, que é a utilização das teorias relacionadas à psicologia. O cognitivo, que é a memória de aprendizado, também o aprendizado, né? De que, dependendo do comportamento aí, o que eles podem fazer, o que não podem. E o social, que é o comportamento mediante as situações entre as pessoas. Então, aqui eu coloquei para vocês a condicionabilidade, um caso de um caminhão vermelho que simplesmente deixou um outro carro ali virar uma panqueca,
né? E nesse caso, a gente lembra de um paciente, por exemplo, que pode chegar, simplesmente passar por um caminhão vermelho e ter aquela memória, né? Só a imagem já é o suficiente. Então, botei exemplo. Após um grave acidente, uma pessoa pode adquirir uma associação entre o medo de morrer e a visão de um caminhão vermelho. Posteriormente, outros caminhões vermelhos podem acionar memórias vivas do acidente, criadas pela experiência do medo. Eu coloquei aqui para nós que eu não sabia sobre o condicionamento. Então, o condicionamento clássico do Pavlov, na verdade, eu já tinha visto, mas há muito tempo, né? Então, o Pavlov fez essa experiência em que ele colocava comida para o cachorro e dele colocava barulho e aí no final, só de ele colocar o barulho, o cachorro já salivava, né? E isso é uma forma de pensar no TEPT também, porque é um condicionamento, né? Aconteceu uma situação, a pessoa tem uma resposta fisiológica, psicológica, né? Aqui eu botei o experimento do Albert, que é mais ou menos o mesmo experimento do cão, mas é com um bebê, em que eles colocaram um animal perto dele, colocaram situações em que ele ficava ali com o animal e que estava tudo bem, mas aí depois eles também fizeram ele ficar com medo dos animais peludos, né? Por causa do barulho. Então, aprendizado incidental e intencional. Aqui eu queria falar para vocês da habilidade para aprender e para relembrar que ela está prejudicada no TEPT. E daí é uma coisa que a gente tem que se perguntar se esse dado é realmente verdadeiro, né? E de que forma que a gente pode ter uma medida exata disso, se antes a pessoa tinha esse prejuízo ou não. Inteligência baixa também aparece como fator de risco para TEPT. Aqui embaixo eu coloquei o grupo exposto a trauma com TEPT, o grupo exposto a trauma sem TEPT e um grupo que não foi exposto a trauma. De todos esses, o que tem melhor memória verbal é o grupo controle, certo? Memória verbal está aumentada, associada diretamente com melhores respostas à terapia também. Então, memória de trabalho, capacidade de processar a informação, seguir as instruções e realizar as tarefas, né, que exijam raciocínio. Todos esses passos, e daí eu não sei dizer em qual deles que está o maior problema, mas o paciente com TEPT não consegue realizar tanto quanto um paciente controle. Aqui eu coloquei a segunda tabela para nós, em que nós vemos que a integração do trauma com a identidade, as memórias contextuais desorganizadas e a sensação de memórias e flashbacks, ela vai ser sempre positiva para aqueles que têm o TEPT, né? Então, de certa forma, a gente vê que quem apresenta o TEPT, quem desenvolve o TEPT, é quem vai acabar com o pior prognóstico aí, né? Aqui eu queria falar um pouquinho da consciência conceitual do self, que para mim também é algo novo, né? Transtornos relacionados ao trauma podem trazer mudanças estruturais na personalidade para graus variantes, e daí a gente tem que analisar também quais são essas mudanças
e que tipo de personalidades que são as resultantes dessa situação, né? Depois eu falo um pouco mais sobre os artigos. Então, Harter e colegas em 97 distinguiram entre a parte normal da personalidade, que é a cotidiana, e a parte emocional, impulsionada por sistemas de ação defensiva evocados e por experiências traumáticas, né? E o Edwards, em 2001, analisou relatórios de crianças vítimas de abuso sexual, e eu achei esse bem interessante, e foram associados a grandes lacunas na memória em relação aos períodos da infância. Aqui tem mais um outro dado muito bom. Hunter e Andrews, em 2002, publicaram que as crianças abusadas na infância encontram maior dificuldade para relembrar fatos de sua infância, como o endereço, nome de professor, nome de amigo, vizinho. Se a gente for pensar, às vezes até nem a gente lembra, né? Mas em relação aos que têm TEPT, certamente a gente ainda tem um maior aproveitamento. E também que ocorre um empobrecimento da memória sobre o passado nessas pessoas que têm a fragmentação de identidade. Aqui eu falo um pouco sobre os homens que foram para a guerra, né, os veteranos de guerra. Eles tiveram altos níveis de alienação da sociedade, tiveram mais TEPT, mudança permanente percebida no self, né, interiormente. Tiveram mudanças na expectativa de vida também, ou seja, o comportamento deles mais destrutivo ou não, isso também tem que ser avaliado. Eu vou passar. Existem evidências de que pacientes que sofrem de TEPT e transtorno de estresse agudo têm dificuldades de evocar, ó, aqui eu coloquei evocar, memórias autobiográficas bem integradas e coerentes, né? Então, mais um estudo mostrando que o TEPT realmente traz algum prejuízo de memória, né? Pode ser encontrado o grau de fragmentação e desorganização nas pessoas com TEPT. Aqui eu coloquei uma figurinha de um flashback, né? Que o flashback é uma forma de memória que é diferente da memória do evento contextualizado. Ele relembra uma memória multissensorial. Então, é como a gente estava falando, é mente, é corpo, é sensações físicas, né? Aqui eu falando novamente do flashback, que pode corresponder a momentos em que a emoção é mais forte, porque tem pontos de acesso a essa memória. E daí tem pessoas que eu ouvi uma música que lembrou a música que estava tocando quando aconteceu. Né? Um cheiro, uma imagem, um fato semelhante que ela não sabe explicar, como esse caso da paciente, que só via as pessoas abusadas, ela sentia aquela repugnância. A estabilidade da memória, então, do trauma, também é uma coisa que já foi estudada, que eles viram que os eventos traumáticos podem aumentar ligeiramente ao longo do tempo, né? Então, as pessoas começam a traumatizar mais, né, em relação aos fatos. Tem uma hipermnésia encontrada também na memória autobiográfica, em que as imagens aparecem fortemente, e daí a gente vai novamente para a dúvida, né, se é a falta de memória ou se é aumento de memória que essas pessoas têm. Então, a gravidade dos sintomas de TEPT, tá? Elas nos levam a pensar. Oi. Eu estou só um pouquinho aqui
preocupado com o horário, que a gente teria mais 5 minutos para inclusive encerrar a aula, né? Ok. Talvez a gente pudesse, Fabiana, eu Tá sugeria, a gente acabando, professor. pudesse passar para discussão um pouquinho, para pelo menos dar tempo das pessoas. Pode. Pode ser? Aí tu pode deixar A única coisa que eu falei aqui foi dos bombeiros, mas que todo mundo já sabe. Aqui eu botei um videozinho da Boate Kiss, que foi uma coisa bem traumática na época. E depois eu já botei o resumo. Tá. Quem sabe a gente deixa, talvez, ou na tua lâmina de resumo, ou naquela tabela 1, deixamos projetado e abrimos para discussão. Tranquilo, tá. O que eu tenho que apertar aqui, professor? Não, tu pode botar na tua tabela 1. Na tabela 1, sei. Só um pouquinho. Tá. Aqui. Na próxima, eu me expressei mal, desculpa. Vai descendo um pouquinho. É que o assunto é muito interessante, mas essa aí. é comprido, né? Essa aí. Quem sabe o projeto é essa em tela cheia. E agora a gente abre para discussão, pessoal, pode ser? E a gente talvez ainda tenha uns 4 minutinhos para a gente discutir. Podem falar, pessoal. Boa, essa é a hora que todo mundo fala, isso. Eu até agora já ouvi a Ana Carolina, a Vitória, a Haná, a Inajá, a Bruna e a Carla. Acho que nem todos se manifestaram ainda. Seria importante, talvez, todo mundo poder participar nesse momento. Isso não quer dizer que os que já falaram não possam falar de novo, ok? É que é um assunto muito interessante mesmo, como a Fabiana falou ao longo da apresentação inteira, né? Eu fiquei pensando em N exemplos, assim, não só de pacientes que eu pude acompanhar, assim, em estágios ao longo da graduação, né? Mas de acontecimentos históricos, assim, e para mim o que foi de mais inovador, assim, do que tu trouxe é dessa questão do selfie, que é algo que eu acho muito interessante mesmo, e eu nunca tinha parado para pensar mesmo sobre isso, porque realmente eu estava até lendo um texto esses tempos sobre o Holocausto, enfim, os sobreviventes em Varsóvia, e uma amiga minha que foi para lá falou que tem uma parte da comunidade, assim, que eles ficam irados se tu passa ali com grupos de turismo, porque eles dizem, isso não nos define, a gente só quer viver a nossa vida, parem de vir aqui, tipo, na nossa casa, no nosso lugar, o Holocausto já passou, sabe, tipo assim, vida que segue, porque de fato virou um ponto turístico por causa do Holocausto, que é uma coisa extremamente traumática e marcante, assim, de um jeito muito ruim. E eu fiquei pensando nessa questão do selfie, porque para muitas pessoas existe esse título, né, sobreviventes do Holocausto, sobreviventes, né, da Boate Kiss, sobreviventes, sabe? Então eu achei muito legal essa parte da identidade, assim. Perfeito. Professor, Esse Jäger aqui. Rapidinho. Eu fiz parte do grupo do professor Flávio Pechansky de álcool e drogas ali no Hospital de Clínicas. Tá? E tinha um estudo em andamento, um estudo, se eu não me engano, um estudo descritivo sobre, e foi concluído assim, um dos achados que indivíduos que passaram por algum tipo de trauma na infância tinham uma correlação positiva com o uso de crack na vida adulta. Esses indivíduos, eles eram a amostra, assim, era uma amostra de baixa renda, e foi se visto uma correlação positiva entre trauma na infância como abuso sexual, o pai ou a mãe já terem passado por facções criminosas, tráfico, já terem sido presos, e esses, então, os filhos terem sido
apresentarem aí um uso de drogas, principalmente de crack, na vida adulta. E teve até exame de neuroimagem nesse estudo, mas eu não vou saber dizer os achados desse exame, mas é interessante assim de saber que existe uma relação de abuso e uso de drogas com a situação de trauma, né? O que eu achei muito interessante que a Fabiana falou foi a questão da baixa inteligência ter uma correlação para as pessoas poderem, né, sofrer o trauma, poder desenvolver o TEPT. E eu fiquei pensando do quanto que pode estar ligado, porque a gente sabe que a inteligência tem essa questão da resolução de problemas, né? É um dos índices que a gente faz a mensuração ali na avaliação do QI. E daí eu fiquei pensando o quanto que talvez a resiliência pode ter a ver também com essa questão de como consegue resolver problemas e lidar com as situações, né, que são adversas, assim. Então, se talvez essa correlação tivesse, se ela, não sei se ela é mais específica na inteligência fluida ou cristalizada, assim, para a gente poder ter uma noção se tem realmente a ver com isso, mas eu achei muito interessante esse. E acho que complementando o que a Ana falou, a questão de inteligência também pensando em possibilidade de reestruturação cognitiva de daqui a pouco uma vítima de estupro que se culpabiliza por causa da roupa e de ter essa capacidade de flexibilizar cognitivamente buscando outras estratégias, outras interpretações e ideias associadas ao evento. Sim, deixa eu fazer um comentário mais aqui de encerramento devido ao adiantado da hora também, né? Porque claro que a gente poderia, né? Se tivesse gás a gente ia noite adentro, mas a questão aqui da inteligência, né? E isso aqui é algo importante, né? É um achado que de forma repetida, né? É difícil estabelecer aqui a relação causal, aí você vai para os estudos de genética, né? E aí você consegue ter uma ideia um pouco mais clara sobre isso, mas parece ser um fator causal, tanto para frente à exposição ao trauma desenvolver o transtorno, quanto para a manutenção do transtorno e dificultar a psicoterapia, né? Aí aqui tem pelo menos dois aspectos. Um que geralmente, né, com scores mais altos em testes de QI, você tem também estratégias de coping mais adaptativas, certo? E o outro ponto tem um componente de como a gente mede inteligência, que é muito baseado em testes verbais, né? E aí a gente sabe também que toda essa questão de processamento verbal ela é muito prejudicada no TEPT. Quando a gente for falar de modelos psicológicos, nós vamos voltar a um modelo deste autor, do Chris Brewin, onde ele vai falar de 2 sistemas de memória, que é super interessante, tá? Então, uma das coisas que a gente vai discutir é que essa questão do processamento verbal, né? E aí nós vamos ter inteligência, QI verbal, né? Como medido nos testes QI verbal, e também memória verbal estão extremamente prejudicadas, tá? Pessoal, talvez, enfim, né? Eu sugiro fortemente que vocês possam, aqueles que não leram, possam ler esse artigo e nós mantermos digamos, a leitura em dia nas nossas atividades aqui. A Fabiana foi muito bem apresentando, acho que também dinamizou o seminário, né? Eu vou tentar, talvez, na próxima introdução da aula que vem ser mais breve e aí dar mais tempo para o seminário. E a gente tem mais 2 aulas ainda sobre memória, então a gente vai voltar a alguns desses tópicos aqui, tá? Eu vou aqui... Alguém queria falar? Eu queria falar, a Priscila, que era minha dupla no seminário, ela cancelou a disciplina, então eu fiquei sozinha com o módulo de atenção 1, queria saber se tem alguém sem grupo, Provavelmente... ou se eu poderia me juntar... Bruna, eu vou te pedir que toque sozinha esse módulo, se tu não te incomodar, eu te ajudo ali, tá? Porque a gente já essa altura não tem mais ninguém sobrando, na verdade. A gente distribuiu, acho que teve 2 desistências, a Priscila e a Cibele. Cibele, acho que eu falei certo. Tá concluindo o curso, ela vai defender a tese amanhã, né? Então, ela acabou se matriculando, mas não deveria ter se matriculado nessa disciplina. Então, a gente vai ter duas duplas do eu sozinho.
né? Acho que vai ser tu e a Fabiana que apresentou, tá? Pessoal, eu vou então depois agora salvar essa gravação e eu posto ali o link eu vou botar no YouTube, mas eu vou botar privado e aí eu ponho o link no Moodle, tá? E aí nos vemos na aula que vem no seminário. Obrigado, parabéns, Fabiana, pela apresentação. Tchau, pessoal, uma boa semana a todos. Tchau, pessoal.